Olá, meus amigos, estamos começando o nosso planejamento de sábado. Separei 9 partidas nos campeonatos europeus para a gente poder comentar. Temos também um jogo do Mundial de Clubes, Intercontinental de Clubes, né? Do Pachuca, que eliminou o Botafogo contra o Al-Ahly, né? Time do Egito, muito forte, campeão da Liga dos Campeões da África e, como eu gosto de listar e salientar, o Real Madrid da África, né? Do continente africano. Muito, muito bom. A gente vai comentar desse jogo também. Na Premier League, tem o Arsenal contra o Everton, tem o Liverpool garantindo ou protegendo a sua liderança, né? Porque não vai perder essa liderança nessa rodada, contra o Fulham. Temos na Alemanha o Bayern de Munique, o Leverkusen entrando em campo. Na Itália, os líderes Atalanta, Napoli, Juventus. A Atalanta, nesse momento, assumiu a liderança da competição na frente do Napoli. E o Napoli pega um time complexo fora de casa. E Real Madrid, na Espanha, visitando o Vallecano. Real Madrid, depois de uma importante vitória na Liga dos Campeões, que manteve a chance do Real Madrid até se classificar para as oitavas direto, enfrenta agora o Vallecano fora de casa. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 14 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento na Itália. Enquanto isso, vou pedir para você deixar o like no vídeo de uma vez para a gente começar bem, para eu não esquecer de te pedir isso. Tá bom? Vamos começar falando da líder Atalanta, que perdeu para o Real Madrid na Liga dos Campeões, um jogo bem complexo, né? Eu estava no empate da Atalanta, para quem está me acompanhando no Instagram, eu estava no empate da Atalanta, entrei contra o Real Madrid no 3-1, o Real Madrid recuou bastante, consegui pegar o segundo gol do Lookman e fribetei minha posição, esperando o empate da Atalanta no último lance do jogo, o Retegui me perdeu um gol daqueles, mas tudo bem, se tivesse empatado daria um lucro muito bom, mas faz parte dessas metodologias de recuperação de resultado, nem sempre, óbvio, nem sempre não, né? Com muita frequência elas não vão bater, né? O mais normal é que elas não batam, mas óbvio, quando bate, paga muito bem e cobrem os prejuízos das entradas. A Atalanta enfrenta o Cagliari fora de casa depois de assumir a liderança da competição na última vitória contra a equipe do Milan dentro de casa. A Atalanta vem numa sequência muito boa na Série A, né? Se a gente listar aqui só Série A, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. Aí eu tenho que colocar uma vitória também na Liga dos Campeões contra o Stuttgart na Alemanha, uma vitória muito importante, e também uma vitória, uma grande goleada para cima do Young Boys, que não vem bem das pernas, lá na Suíça por 6-1. E aí eu preciso colocar também a derrota para o Real Madrid por 3-2, que interrompeu essa sequência de vitórias da Atalanta. No PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal para você receber mais de 150 competições no PDF de apoio com 2 dias de antecedência. A gente consegue perceber que a Atalanta vem de 4 vitórias consecutivas fora de casa e já tem um número aqui, uma iniciativa, né? Uma porcentagem de sair na frente do placar muito alto. Então é um time com iniciativa. O Cagliari venceu a última partida. Vamos dar uma olhada contra quem foi? Venceu o Verona em casa e depois perdeu para a Fiorentina. O Cagliari interrompeu uma sequência de jogos com muitos gols, né? 2-1 perdeu para Lazio, depois 3-3 com o Milan, 2-2 com o Genoa e aí ficou em 2 sequências agora de jogo under. Uma vitória contra o Verona por 1-0 e uma derrota para a Fiorentina também por 1-0. Só que o Cagliari só conseguiu 2 vitórias dentro de casa na competição. Uma contra o Torino e agora essa contra a equipe do Verona. Então não é uma equipe tão confiável, tem uma dificuldade de fazer gols, passou 50% dos jogos sem conseguir marcar. A Atalanta, por exemplo, tem o dobro de gols marcados, sofreu quase 2 gols por jogo, mas tem uma certa iniciativa, conseguiu sair na frente em 50% dos jogos. A Atalanta precisa de menos finalizações no alvo para poder marcar um gol, tem um primeiro tempo melhor, isso aqui já deixa pra gente uma expectativa de uma possibilidade de correção de preço, né? Por exemplo, se você trabalha um lei a pior equipe em campo, você pode tentar trabalhar aqui, se você é um trader, um lei ao Cagliari, até mesmo uma possibilidade de back Atalanta, se a Atalanta começar muito bem. E no segundo tempo, a Atalanta mantém os mesmos números, porém o Cagliari piora na parte defensiva, né? Passa a sofrer mais gols. A Atalanta também sofre 2 gols a mais. Em relação à expectativa de gols, a Atalanta em 100% dos jogos fora teve o over 1,5 e o time do Cagliari em 75% dos jogos teve o over 1,5. A partir do 1,5 já fica mais difícil, tá? A gente teve aquela sequência de jogos over do Cagliari que a gente comentou aqui, mas isso tem reduzido, e da Atalanta também 63% de 2,5. Então eu ficaria num contexto de um jogo de 2 a 3 gols, para não puxar tanto a corda, tá? O 2,5 a 1,61 é uma odd padrão, não é uma odd tão boa, mas você pode trabalhar no ao vivo. Eu acho que trabalhar com um cenário de pelo menos 2 gols não é ruim. Dos últimos jogos entre eles, 2-1 na casa do Cagliari,
mais um jogo aqui em 2021, 2-1 também agora para Atalanta, 1-0 também em 2021 e aqui embaixo 1-0. Então foi aumentando o número de gols entre eles e agora vem numa sequência já de pelo menos 4 jogos seguidos com over 1,5, em 3 desses 4 jogos com ambas marcam e também em 3 desses 4 jogos com over 2,5 acontecendo. Como o Cagliari falha pouco em marcar dentro de casa, metade dos jogos, falha pouco não, né? Ele falha um pouquinho mais, metade dos jogos. Eu não sei se dá pra gente confiar nesse ambas marcam. 1,70 não é uma odd tão boa, porque o Cagliari em 50% não marcou. Então, se for para pegar com uma odd mais avançada, mais elevada, pode ser interessante, tá bom? Lembrando que o Cagliari já complicou a vida de algumas equipes ali na casa dele. E eu vou listar aqui principalmente o Milan, né? Eu não sei se hoje a gente pode comparar, a Atalanta é muito boa equipe treinada pelo Gasperini, mas eu não pegaria esse back Atalanta a 1,53. Se for para trabalhar a favor da Atalanta, que seja com uma cotação um pouco mais elevada, não por respeitar tanto o Cagliari, porque ele não está fazendo um campeonato tão bom, mas por ele já ter complicado a vida de outras equipes maiores, tá bom? Esse jogo é às 11 horas, né? Eu não sei se eu comentei o horário, eu tenho sempre que me lembrar de comentar os horários. Então eu já vou fazer isso agora, ó, 11h30 da manhã, vamos falar sobre Bayern de Munique e Mainz. O time do Mainz ocupa nesse momento a 9ª colocação do campeonato, é um time mediano de relação a vitórias, empates e derrotas. Dentro de casa, o Mainz teve 2 vitórias apenas, mas não sofreu tantos gols. Foi uma das equipes que menos sofreu gol em casa. E fora de casa, o Bayern é o melhor visitante. A gente pode ter uma visão mais clara disso utilizando o PDF de apoio. Olha como o Bayern não perdeu nenhuma partida fora de casa e o Mainz vem de 2 vitórias consecutivas. Vamos xeretar então quais foram essas equipes que perderam para o Mainz. O Hoffenheim, time que nesse momento está na 14ª colocação, e o Borussia Dortmund, que está na 6ª colocação, né? O Dortmund fora de casa, inclusive, como a gente pode ver aqui, ó, é um dos piores, né? Não conseguiu vencer nenhuma partida ainda fora de casa. Então não dá para elogiar também a camisa não joga sozinha, do Borussia Dortmund. O time do Bayern de Munique vem de 2 vitórias consecutivas, goleada para cima do Heidenheim, goleada para cima do Shakhtar na Liga dos Campeões e foi eliminado recentemente da DFB Pokal, Copa da Alemanha, para o atual campeão Leverkusen. O time do Mainz no campeonato alemão saiu na frente em quase 60% dos jogos, isso é um bom número, mas é uma equipe que não marca tantos gols. A média é até boa, passa de 1 gol por jogo. E também não é um time que falha tanto em marcar, porém, não marca tantos. Inclusive sofreu mais gols do que marcou. O Bayern é uma das equipes que mais marcaram, se eu não me engano é a que mais marcou, né? Nesse momento 41 gols e fora de casa 24. É a equipe que mais marcou gol na Alemanha, tanto dentro quanto fora de casa. Então não dá para comparar esse ano o Bayern de Munique com a contratação do Olise, do Harry Kane. A situação ficou muito doida. Olha só, vamos dar uma olhada nos números. Ó, Harry Kane aqui embaixo, 14 gols e 5 assistências. O Olise com 5 gols e 4 assistências. O Musiala com 8 gols e 1 assistência. Aí você tem o Coman com 3 gols, o Gnabry com 2 gols, e o Leroy Sané fazendo uma temporada, já vinha de queda, né? Com 2 gols, com 1 gol e uma... Não, o Leroy Sané com 1 gol e uma assistência, também tem 1 gol o Goretzka. O Pamecano tem mais gols do que o Leroy Sané, para dar um sentido pro que eu tô falando de queda, né, do Sané. E o Kimmich com 3 assistências. Mas esse trinco aqui, ó, Harry Kane, Musiala e Olise estão jogando muita bola, muita bola mesmo. Voltando à análise, primeiro tempo do Bayern de Munique, muito forte, muito sólido. Não é um momento tão bom do Mainz, nem no primeiro nem no segundo tempo, né? Mas principalmente no primeiro é uma equipe até um pouco mais agressiva, mas que toma a mesma quantidade de gols. E é um Bayern do Kompany que procura ter um jogo de posse. Não é um time que deixa o adversário jogar, ele não quer deixar o adversário jogar. Então esse back favorito pode fazer sentido se o Bayern de Munique dominar completamente esse primeiro tempo. Tá? O Bayern de Munique saiu na frente em 86% dos jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo. Tá? O aproveitamento do Bayern é muito bom. Então dá pra gente pensar nesse back favorito no Bayern no primeiro tempo. Se você é um punter por aqui, essa vitória do Bayern na primeira etapa pode ser interessante. Uma vitória do Bayern de Munique por mais do que 1 gol de diferença. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos. Ó, 4 gols de diferença na Copa da Alemanha, mas aí é jogo único, né? Interfere bastante. 2 gols de diferença no ano passado, 4 gols de diferença na Copa da Alemanha de novo. Nossa, enfrentou 2 vezes seguidas o time do Mainz. Depois no campeonato de 2022, o Bayern de Munique perdeu por 3-1, então que foi uma derrota por 2 gols de diferença. Mas nessa temporada o Bayern tem empilhado gols. Se você conseguir pensar, se tem uma metodologia, claro, né? Num Bayern vencendo por 2 gols de diferença, o handicap menos 1,25 pode ser bom, tá? Eu ainda gosto de pensar no cenário de gols também. O problema é que o Bayern já amassa as cotações de gols, mas eu acho que é um jogo para pelo menos 3 gols por aqui, tá? Das últimas vezes que o Bayern foi até lá, ele tomou gol 1,
2, 3, 4. 4 vezes das últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse ambas marcam pagando 1,61 é ruim. Podia ser melhor, mas não duvido. Deixa eu ver. Bayern de Munique sofreu uma média de 1 gol por jogo fora. Ah, não, né? Mas, ó, é 1 gol por jogo fora. Só que ele ficou sem sofrer em quase 50% dos jogos. E o Mainz não é um time tão goleador. Eu vou deixar esse ambas pra lá, porque se eu ficar pensando nele, eu vou querer ficar esperando essa odd subir. Eu acho que se fosse uma odd acima de 2,20, valeria a pena o risco. Mas aí, óbvio, é sonhar demais, tá? Provavelmente o Bayern deve vencer esse jogo aqui. Leverkusen em Augsburg. O Augsburg, nesse momento, está na 13ª colocação, também é um time mediano em relação a números. Dentro de casa, o Augsburg tem um bom aproveitamento, só perdeu uma partida. Também sofreu poucos gols, inclusive sofreu, acho que menos gols até do que o Mainz. O time que menos sofreu em casa foi o Bayern de Munique, depois o União Berlim e depois o São Pauli. Loucura. E aí sim começa a vir a galera do... Ah não, o Leipzig também sofreu pouco. Aí começa a vir a galera do Augsburg, do Freiburg. Então é um time que em casa é sólido. Vamos puxar o PDF aqui para dar uma olhada também juntos, né? Mas deixa eu ver o Leverkusen fora de casa. Leverkusen fora, nenhuma derrota. 3 vitórias, 3 empates. Também uma equipe com poucos gols sofridos. Ó, 100% dos jogos do Leverkusen fora ele saiu na frente do placar. Isso aqui é muito importante. Muita iniciativa de um time que, mesmo sem conseguir vencer aqui 3 jogos, saiu na frente. O Augsburg não perdeu tanto, só perdeu uma partida, mas não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. E ele sofreu com alguma frequência. Coisa que o Leverkusen fez com mais frequência ainda, né? Em todos os jogos. Então o Leverkusen não sofre tantos gols. Em 6 jogos, sofreu 8 gols. Mas sofre sempre, né? Todos os jogos. Então, é assim, são ataques que se equiparam, defesas que se equiparam, só que o Augsburg fez um jogo a mais e, teoricamente, tem uma média de gols sofridos menor. O que me chama atenção realmente é isso aqui, ó, o quanto o Leverkusen tem de iniciativa. Por si só, eu já penso num jogo para ambas marcam, se for acima de 2 me interessa. Gosto do 2,5, aqui ó, 71% do lado do Augsburg, 67% do lado do Leverkusen. Não tá ruim a cotação. É um jogo para correção de preço, porém com cautela, se você é um trader, tá? Por quê? Trabalhar contra o Leverkusen, que é uma equipe que saiu na frente 100% dos jogos fora de casa, é um risco. E trabalhar contra o Augsburg, você precisa de um Leverkusen 100% focado lá em cima, fazendo um jogo de massacre, que não é muita praia do Leverkusen essa temporada especificamente, né? O Leverkusen também deixa o adversário jogar. Então eu acho arriscada essa correção de preço. Mas enfim, dentro do cenário do jogo, em alguns recortes, pode ser interessante, tá? O que eu não vou te indicar é uma vitória do Leverkusen. Para mim é um favorito que pode se complicar. Por quê? Vamos aos fatores. Primeiro, o Leverkusen, ele vem de uma sequência de 3 empates e venceu a última partida, e a gente vai conferir contra quem foi. Foi contra o União Berlim, adversário difícil, né? Vinha de um empate contra o Bochum. Porém, o Leverkusen sofre gol todo jogo, primeiro fator que me preocupa. Vai enfrentar um Augsburg que dentro de casa só perdeu uma partida, segundo fator que me preocupa. E também pega um Augsburg que vem vencendo com frequência, tá? Vamos pegar os adversários que o Augsburg pegou recentemente, ó. Tocou 1 no Bochum, venceu o Borussia Dortmund por 2-1 e eliminou o Schalke da DFB Pokal. Essa vitória contra o Dortmund já passa bastante informação, né? Apesar do Dortmund não estar tão bem fora, é um time que pode se complicar o Leverkusen. Isso não significa que ele não vai vencer. Talvez só que ele tenha pela frente, né? Um time mais difícil, que o force a jogar um pouco melhor. Então, cuidado. Ele pode sair atrás? Pode acontecer pela primeira vez fora de casa dele sair atrás do placar. Mas ele é uma equipe que falha pouco em marcar. Então, esse ambas marcam pode ser interessante. E se você quer buscar uma vitória do atual campeão, que seja com uma cotação um pouco mais elevada. Estamos combinados? Porque pode ser que o Augsburg surpreenda aqui o Leverkusen do Xabi Alonso. Vamos para a Premier League? Meio-dia, pode olhar aí, Arsenal e Everton. O Everton teve um jogo adiado contra o seu principal rival, o Liverpool. A gente vai ter que dar uma olhada na tabela depois quando é que esse jogo vai acontecer. O Arsenal vem de vitória contra a equipe do Mônaco na Liga dos Campeões por 3-0 e vinha de um empate fora de casa contra o Fulham na Premier League. Antes disso tinha vencido o United no Clássico. O Everton vem de vitória contra o Wolverhampton por 4-0, vem de derrota de goleada fora de casa contra o United e também vem de empate fora de casa contra o West Ham. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Olha só os últimos 7 jogos do Arsenal, coisa bonita, né? 2 empates ali, tudo bem, mas muito mais bonito do que o Everton. O Everton até saiu na frente com alguma frequência, mas o Arsenal sai na frente o dobro.
43,86. O Arsenal não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma média de gols marcados muito bom e vem de 2 vitórias consecutivas. Não perdeu nenhuma partida dentro de casa. Tudo leva a crer que a gente vai ter aqui um back favorito ao Arsenal, né? Até porque o estilo de jogo do Arteta é um estilo de jogo propositivo, ou seja, vou empurrar o meu adversário para trás, vou fazer um bloco encurtado, né? Vou compactar, forçar o meu adversário a se compactar, até porque o Everton não vai vir para trocação. Então, esse back favorito faz sentido, a cotação do Arsenal deve estabilizar. Se você tem metodologia para trabalhar, show. Não tem metodologia, Theo, não faz nada. Nesse cenário de back favorito no primeiro tempo, ou até mesmo vitória do Arsenal no primeiro tempo. Se tem, aí é diferente, tá? Se você é um punter, aí você pode trabalhar com cenários de vitória do Arsenal por 2, 3 gols de diferença, se você acredita, ou vitória do Arsenal no HT. Saiba que o estilo de jogo do Everton para essa partida provavelmente vai ser se defender para tentar pontuar. A maioria das equipes lá embaixo que vão brigar contra o rebaixamento, como é o caso do Everton, vão tentar tirar ponto do Arsenal ou vão perder pontos para o Arsenal no Emirates. Então, se você conseguir pontuar, você já está fazendo mais do que o seu adversário, tá? Então, para mim, não dá para inventar muita moda. A última vez que o Everton esteve lá, o Everton perdeu por 2-1, depois aqui embaixo por 4-0, tá? Então, geralmente, derrotas por 2 gols de diferença, 4 gols de diferença. Aqui até tem uma vitória do Everton no Emirates em 2021, mas é raro de acontecer, tá? Então, vale a pena ficar de olho nessa vitória do Arsenal, sim, desde que a cotação seja interessante. Theo, não tenho método para handicap, não trabalho como um trader e etc, etc. O que eu posso tentar fazer? Bilhete que não é, né? Tenta fazer o seguinte, espera, torce para que o Everton tenha uma tarde, uma tarde, né, meio-dia, iluminada, tenta buscar uma cotação do Arsenal mais elevada, talvez ali por volta de 1,80, 2, faltando 30, 25 minutos, para tentar buscar essa vitória no final com uma cotação que vale um pouco mais a pena, tá bom? Mesmo horário, Liverpool e Fulham. Olha, tenho vários elogios para o Fulham, inclusive foi uma equipe que tirou ponto agora do time do Arsenal. Nesse momento o Fulham está na 10ª colocação, mas é difícil você elogiar uma equipe que vai jogar contra o Liverpool, né? O Liverpool dentro de casa teve apenas uma derrota, que foi pro Forest, e dá para perceber aqui, ó, que o Liverpool vem numa sequência de massacre para cima de todo mundo, né? E não foram equipes bobas que o Liverpool venceu não, tá? Principalmente aqui é o City em casa e o Real Madrid também na Champions, já dá mais ou menos ali o tipo de informação que a gente está buscando. Outra coisa, vitória contra o Aston Villa, que é um time chato, e contra o Leverkusen, atual campeão da Alemanha e da DFB Pokal, e também contra o Brighton. Então, não tem muito o que falar. Também acho que esse jogo caminha para a mesma direção de um back favorito ao Liverpool, mesma coisa que eu falei no Arsenal. Só tem uma coisa aqui que eu gostaria de ver. Ó, o Liverpool tem um primeiro tempo excelente, então isso vai de encontro com o que a gente imaginou, tá? O Fulham não faz um primeiro tempo tão bom. E isso daqui me chama muita atenção, ó. O Liverpool teve um problema com o Klopp, principalmente no final da era Klopp, que eram os primeiros 15 minutos. O Liverpool sofria muitos gols nos primeiros 15 minutos de jogo, tá? Isso não vem acontecendo tanto em casa, aconteceu uma vez. O Liverpool sofreu pouquíssimos gols dentro de casa, né? O Liverpool sofreu 3 gols dentro de casa. Um foi dentro dos 15, os outros 2 lá no segundo tempo. Porém, eu te convido a dar uma analisada nesses primeiros 15 minutos, para ver se o Liverpool está massacrando o adversário ou se ele está deixando o Fulham contra-atacar. De resto, eu acho que caminha dentro do esperado. Claro que o Liverpool pode ter mais dificuldade, que o Fulham vem para fazer um jogo compactado, que vai tentar fazer um jogo de contra-ataque. E a metodologia que você aplicar aqui vai ter risco, claro. Eu, como um trader, vou tentar um back favorito no Liverpool se ele estiver jogando bem. Posso tomar um gol de contra-ataque, eu posso tomar uma correção de preço num bom momento do Fulham, se eu demorar a fechar. Eu posso não pegar o gol do Liverpool e mesmo assim sair com um pequeno prejuízo, normal, paciência. Ou eu posso tentar buscar uma vitória do Liverpool no primeiro tempo, se eu for um punter, e o Liverpool não vencer. O Liverpool pode perder um pênalti no primeiro tempo, pode acontecer, o Fulham pode sair na frente. Ou eu posso tentar buscar uma vitória do Liverpool com um handicap asiático, ele não pode vencer por... Todos têm um risco. O que não tem aqui é certeza, tem certeza de nada. Que o Liverpool vai vencer é provável, é certeza? Não, não é certeza. Então cuidado com a sua gestão, tá? Às vezes eu esqueço de mencionar isso pra você. Cuidado com a sua gestão. Não joga só na camisa. Cuidado com a sua gestão. E óbvio, lembrando sempre, apostas são para mais de 18 anos. Faz com responsabilidade. Sempre gosto de frisar, cuide do seu capital, do seu emocional. Do seu emocional, então não se fala. O que é mais importante é o seu capital. Se tiver com o emocional em dia, é até melhor, tá? Então toma cuidado. Não é certeza que ele vai vencer, mas é provável. E essa coisa de ser provável mexe muito com o nosso emocional, né? A gente quer apostar dinheiro alto, a gente quer colocar em tudo quanto é bilhete, a gente quer fazer entradas aleatórias. Fica dentro do seu método que você vai ficar bem, tá bom? Mohamed Salah, se estiver jogando, se você trabalha em mercados mais aleatórios, para finalizar, para marcar, é um cara que hoje tá voando, beleza? Depois, vamos passar rapidinho
no Mundial de Clubes ou no Intercontinental de Clubes, no jogo do Pachuca com o Al-Ahly. Eu acredito, tá? Posso estar muito enganado, que o time do Pachuca não é páreo para o Al-Ahly. Só que a minha informação, a minha opinião, está baseada no que eu acompanho do Al-Ahly há muitos anos. E eu posso ter aqui, óbvio, um Al-Ahly tendo um momento difícil, que não é o que está acontecendo, tá? O Al-Ahly não perde há uma caralhada de jogos, com todo respeito. O time do Pachuca vinha numa sequência horrorosa no Campeonato Mexicano. Tinha comentado isso antes do jogo do Botafogo. Mas os caras fizeram, né, uma viagem mais cedo, descansaram mais, piriri, pororó. Agora, não dá pra falar de descanso com o Al-Ahly, que tá ali descansando um tempão. O último jogo do Al-Ahly foi no dia 7. Pô, tem tempo pra caramba. Então, sinceramente, do que eu lembro do Al-Ahly, se ele não perdeu tantos jogadores assim, pode até ser um jogo de correção de preço, mas eu venho levemente enviesado para esse Al-Ahly, tá? Claro, jogo é jogado, lambaria é pescado, Botafogo a gente viu, né? Criou expectativa. O Arthur Jorge escolheu jogar com um time misto, poderia ter colocado os titulares, fazia um jogo mais de proposição, descansava com a bola, encurralava o Pachuca, descansava os jogadores no segundo tempo. Mas não, optou pelo contrário. Aí você toma um golaço daquele e se perde. Mas o mercado dando um favoritismo pro Pachuca contra o Al-Ahly. E eu acredito que o Al-Ahly, na minha opinião, é um time mais organizado. Posso estar muito enviesado, tá? Mas ainda assim, não vou te indicar trabalhar a favor do Al-Ahly. Eu prefiro que você trabalhe ao vivo uma correção de preço. Se o Pachuca estiver mal, é só trabalhar contra o Pachuca. Não tem problema, não precisa se adiantar para já trabalhar a favor do Al-Ahly só porque eu tô falando aqui. A minha opinião, que não quer dizer nada, que você pode descartar, é que eu achava que o Al-Ahly ia ser um adversário muito mais difícil pro Botafogo. Como o Botafogo não passou, eu mantenho a minha opinião, de que o Al-Ahly vai ser um adversário dificílimo para o Pachuca. Lembrando que o Al-Ahly é um excelente time do Egito, tá? Então, basicamente é isso. Outro jogo que a gente tem que ficar de olho, às 2 horas também, é Udinese e Napoli, lá na Itália. O time do Napoli perdeu a liderança, se não me falha a memória, por conta da derrota para a Lazio, e o Napoli perdeu para a Lazio 2 vezes, né? Perdeu para a Lazio na Copa Itália, onde foi eliminada das oitavas, se não me engano, e perdeu para a Lazio agora na Série A italiana em casa. Isso fez com que a Atalanta, vencendo o Milan, chegasse à liderança. Vai enfrentar uma Udinese que, nesse momento, passa por um período mais conturbado, né? A Udinese que vinha num momento muito bom. Olha só, enfrentou aqui 1, 2, 3, 4, 5 derrotas consecutivas até chegar a uma vitória contra o Monza. Mas no cenário em casa, a Udinese não era tão ruim. Vinha de 4 vitórias em 5 jogos e aí depois perdeu 2 consecutivas. É um time que sai na frente com alguma frequência, falha pouco em marcar, não toma tanto gol e pega um Napoli que tem mais iniciativa, mais vitórias, não perde as 6 partidas fora de casa, sai na frente na mesma quantidade, é um time econômico no número de gols marcados, com o seu novo treinador, com o Conte, mas também é um time que sofre poucos gols. Aproveitamento é parecido, primeiro tempo é parecido, apesar do Napoli marcar mais gols e não sofrer tanto, e no segundo tempo uma queda para os dois lados. Para mim, por cima, me parece um favorito que pode se complicar, até porque jogar em Udine é sempre muito difícil. Das últimas vezes que o Napoli esteve ali, 1-1, 1-1, 4-0 para o Napoli em 2021, 2-1 para o Napoli em 2021 também, e 1-1. Então, frequente situação onde o Napoli se complica. E não é o caso de não vencer, mas às vezes sair atrás do placar ou até mesmo de empatar o jogo, tá? Então, pode ser um jogo para correção de preço. Lembrando, o time do Conte não é um time goleador, então não vem com uma expectativa de tantos gols por aqui. O cenário de 1-1 se repete muito, então se fosse buscar alguma coisa, no máximo 2 gols. Mas não vou te indicar isso por aqui, tá? Ó, 57% dos jogos do Napoli fora apenas com over 1,5 e o 2,5 é péssimo de estatística. 29% para os dois lados, tá? Então, um jogo para trabalhar ao vivo. Continuando na Itália, às 16h45, Juventus e Venezia. Juventus vem com moral depois de vitória na Champions contra o Manchester City, mas vinha numa sequência muito indigesta de empates. Isso aqui prejudica, né, a briga pelo título. Pode ver que a Juventus já ficou um pouquinho para trás, ó. A Atalanta com 34, o Napoli com 32, a Juventus com 27. Isso porque a Inter de Milão tem um jogo a menos com 31 e pode alcançar aqui a Atalanta. Então, é uma Juventus que tem que parar de empatar, né? A gente pegar aqui, a sequência de empate foram 1, 2, 3, 4 empates consecutivos, aí tirando o jogo do Aston Villa, que é a Champions, 3 empates consecutivos. Você empatar com o Bologna em casa, com o Milan fora e com o Lecce fora. 2 empates ruins, né? Dá para se dizer assim, o outro é mais comum. O time do Venezia, nesse momento, é o último colocado. Foi a equipe na Série A atrás do Como e do Verona
que mais sofreram gols na competição. Fora de casa, o time do Venezia não tem nenhuma vitória. Deixa eu pegar o PDF para facilitar a nossa vida. Olha só como fica feio aqui a sequência, né, da equipe do Venezia. 50% dos jogos ele saiu na frente. Curioso isso aqui, hein? Isso aqui é curioso. 50% dos jogos do Venezia, mesmo sem ter nenhuma vitória, ele saiu na frente. 50% dos jogos da Juventus, mesmo sem ter perdido, se eu não me engano, nenhuma em casa, ela saiu na frente. Olha que coisa. Olha como eu posso ver o copo meio cheio e meio vazio. Metade dos jogos do Venezia, ele sai na frente. Metade dos jogos da Juventus, ela sai na frente. Só que a Juventus não perdeu nenhum. E o Venezia não venceu nenhum. Isso quer dizer que todos os jogos em casa que a Juventus não saiu na frente, ela não perdeu. Ela buscou recuperação. Isso mostra uma boa iniciativa. E também quer dizer que todos os jogos do Venezia que ele saiu na frente, ele não conseguiu sustentar a vantagem e acabou ou empatando ou perdendo o jogo. É uma informação importante, tá? Então o Venezia na frente pode ser uma oportunidade, a Juventus atrás também pode ser uma oportunidade, tá? Lá ele. Juventus marcou 11 vezes e tomou 5 gols. Cara, não é um ataque tão agressivo da Juve com o Thiago Motta. Já o time do Venezia sofreu uma média de 2,1 gols por jogo e o ataque também é bem ruim. O aproveitamento da Juventus é muito melhor, o primeiro tempo da Juventus poderia ser melhor, não tem tantas vitórias, o melhor momento da Juventus é no segundo tempo. Isso abre margem para você trabalhar sim um back favorito no ao vivo, mas também abre margem para você que gosta de pegar uma odd mais elevada, né? Tentar buscar aqui um Venezia bem no jogo e aí, quem sabe, buscar uma vitória da Juventus mais tarde. Mas o problema é que o Venezia sofre 10 gols na primeira etapa. Então não é difícil de imaginar a Juventus abrindo o placar. Caso não abra, a Juventus, como eu falei, quando sai atrás consegue buscar recuperação e o Venezia, quando saiu na frente, não venceu nenhuma partida, tá? Como o Venezia subiu recentemente, o último jogo, né, de destaque entre eles lá em Turim foi em 2022. Então fica muito longe pra gente analisar alguma coisa. Eu não vou pensar tanto em cenário de gols, a não ser que a Juventus esteja na frente do placar. E para finalizar, Raio Vallecano e Real Madrid. Real Madrid 1,57 às 5 horas da tarde. O Real Madrid vinha de derrota pro Atlético Bilbao fora de casa, depois venceu a equipe do Girona por 3-0 e agora uma vitória contra a Atalanta por 3-2. Foi muito importante essa vitória na Champions, dá confiança para a equipe, melhora a posição do Real Madrid na tabela e também a volta do Vini Júnior, né? Que comentou que não estava 100%, mas voltou, ajudou a equipe. E agora, olha que curioso, né? O Real Madrid tem a possibilidade, com 16 jogos, né, igualando o número de jogos do Barcelona, de chegar na frente do Barça, né? Muito por conta do vacilo que o Barcelona deu recentemente. Então o Real Madrid tem a possibilidade de ultrapassar o Barcelona, mas precisa fazer o dever de casa, né? Vai enfrentar um Vallecano que perdeu as duas últimas partidas dentro de casa, para a equipe do Bilbao e para a equipe do Las Palmas. Las Palmas que venceu o Barcelona, né? Então esse foi o vacilo do Barça. Então o Real Madrid tem a possibilidade de assumir a liderança por um ponto se vencer o jogo, muito por conta desse vacilo do Barcelona contra o Las Palmas. Mas o time do Vallecano, dentro de casa, ele saiu na frente em 71% dos jogos e ele não falhou em marcar em nenhum jogo. Então o Real vai enfrentar uma equipe que vem de 2 derrotas consecutivas, mas uma equipe que não deixou de marcar nenhum jogo e que sai na frente com muita frequência. Isso pode atentar contra essa odd do Real Madrid, tá? Então a gente pode ter um favorito se complicando. Theo, pelo amor de Deus, é o Real Madrid contra o Vallecano. Eu sei, eu não estou dizendo que o Real não vai vencer. Só estou te colocando a par de que o Real vai enfrentar uma equipe que saiu na frente 71% dos jogos e que não falhou em marcar nenhum jogo. Então ele tem a possibilidade, no início, de surpreender o Real. Não quer dizer que o Real Madrid não vai vencer. Olha só, o primeiro tempo é tão bom quanto, inclusive com mais vitórias, mesmo número de gols marcados, um gol sofrido a mais só. É bem parelho esse primeiro tempo, tá? Inclusive a gente pode ter correção de preço do Real Madrid aqui. Agora, o Real Madrid é muito melhor no segundo tempo, dobro de gols marcados, menos gols sofridos. Então dá pra pensar numa recuperação do Real, dá pra pensar numa vitória do Real Madrid tardia. Tudo isso dá pra pensar. Eu só não vou te indicar uma vitória seca do Real Madrid 1,57, porque não é que o Real Madrid tá mal, não. Se o Vini Júnior, né, tiver em campo, vai ser provavelmente uma vitória do Real, mas eu não gosto desse tipo de adversário que tem muita iniciativa, que joga, que faz valer o mando de campo, que joga pra cima, que faz gol. Isso é um problema pra você que confia demais no favorito, tá? Ele pode se estrepar um pouquinho, então é bom tomar um pouco de cuidado. Fechou? Lembrando que o Real Madrid já perdeu fora pro Bilbao recentemente, então é bom sempre tomar um pouquinho de cuidado. Fechou? Jogos complementares eu vou deixar listado aqui no link do Radar Esportivo. Tem vários outros jogos legais para você acompanhar nesse sábado, mas eu não vou deixar esse vídeo tão grandão. Vou deixar só aqui no link para quem acessar o Radar Esportivo para dar uma olhada, tá bom? Link também da minha parceira Betfair para você criar sua conta na maior exchange do mundo. Link do Radar Esportivo aqui embaixo e, claro, o espaço aqui embaixo aberto para você me ajudar com informações, complementos e correções. Não esquece do like no vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever. Não deixa de se tornar membro. Você dá um apoio danado para a criação de conteúdo
por aqui e ainda recebe o PDF de apoio todos os dias. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.